Olá, e essa semana nós vamos falar sobre relacionamentos. E se vamos falar sobre relacionamentos, eu vou te contar uma história que se passou comigo para você ter uma ideia da importância desse relacionar-se na nossa vida e na nossa prática de autoconhecimento aqui do canal. Eu tinha meu filho na escola e um belo dia a coordenadora me liga dizendo: Cláudia, vem buscar seu filho que ele está com uma dorzinha de barriga, pediu para eu te ligar para você vir buscar. Aí tudo bem, eu cheguei lá, a coordenadora me chamou num canto e falou assim: olha só, mãe, eu acho que a questão dele não é bem dor de barriga. Eu acho que rolou uma questão afetiva aí, de uma amizade com uma menina. Aí eu, tá bom. Aí fui calada no carro, respeitosa à dor dele, e no caminho para casa ainda perguntei assim: tá doendo muito, meu filho? E ele, choroso, introvertido, falou: tá, mãe. Aí eu já fazendo a analogia da dor emocional, mais do que a dor orgânica. Aí quando chegou em casa, ele foi para o quarto, ficou lá, aborrecido, e eu pedi a Deus assim, eu falei: Deus, me ilumina para que eu diga a palavra certa, o que ele precisa ouvir para conseguir se reorganizar internamente novamente. Ele tinha prova naquele dia. Aí eu fui, entrei no quarto, comecei a conversar com ele e tal, para ele se abrir um pouquinho. E aí eu sei que num determinado momento eu senti uma brecha para colocar para ele, perguntar para ele quem era a pessoa que ele tinha que amar na vida dele, assim, incondicionalmente, sabe? Que ele tinha que amar de todo o seu coração. E aí ele estava com a cabeça deitada no meu colo, falou assim: você, mãe. Aí eu falei para ele: não, meu filho, não sou eu. A primeira pessoa da fila que você deve amar incondicionalmente é você. Depois você coloca todo o resto. Pode me colocar em segundo, terceiro e quarto, mas o primeiro lugar é você. E saí do quarto. Senti, sabe, quando você fala alguma coisa que fez sentido para ele, fez sentido para mim, fez sentido. Aí eu saí do quarto e deixei ele lá. Gente, não deu 5 minutos, ele saiu do quarto completamente recuperado. Era outra feição, era outra pessoa. E falou para mim assim: mãe, me leva para a escola para eu fazer a prova que eu tenho no último tempo? Então, vamos falar de relacionamentos e sem deixar de falar do primeiro e mais importante, que é o relacionamento de você com você mesma. E depois, é claro, vamos falar do resto da fila. Você com seu namorado, você com seu trabalho, você com a sua vida em geral, tá bom? Então não perca essa leitura das energias dessa semana, energias da astrologia cósmica, da lei do tempo e do tarô, para ajudar a gente a entender essa coisa preciosa que são os relacionamentos, para a gente trazer essa leitura para o autoconhecimento, tá bem? Fica aí que o papo hoje é super interessante. Estamos numa lua nova do Sol em Libra. Toda lua nova começa uma nova lunação. E o assunto da lunação de Libra são os relacionamentos. É aí que a gente começa a trilhar a roda de cima do zodíaco, que vai colocar o ego no play. E o primeiro relacionamento que a gente tem que dar conta é desse, com a gente mesmo. E a Libra traz uma sabedoria, uma vibe, uma frequência muito interessante. Por quê? Porque Libra tem os dois pratos da balança. E aquela pergunta que rola sempre entre nós, entre eu e você, é: quem tem razão? Claro, quando há alguma coisa que a gente discorda. Porque quando a gente concorda, quando a gente tem as mesmas ideias, valores, perspectivas e meta, tudo bem, a gente não precisa se preocupar. Mas a gente vai falar daqueles momentos justamente em que a gente discorda.
E aí vem aquela pergunta quase que irrespondível. Quem tem razão? Eu ou você? Que equilíbrio traz para resolver essa questão entre duas pessoas, se não uma balança e seus dois pratos? Qual é a grande revelação dessa balança? É que a resposta não está nem comigo e nem com você. A resposta está naquela agulhinha. Então, qual é o consenso entre eu e você? Aonde a gente pode achar uma interseção que leve em conta a minha verdade e a sua verdade? E para entender isso na dinâmica psíquica, eu trago um arcano maior do tarô que eu acho que é perfeito para explicar essa questão. Esse arcano é o carro. O carro, ele já tem, segundo a leitura e interpretação da Escola de Tarô para o Autoconhecimento, uma posição importantíssima na leitura do tabuleiro, porque é aquele momento justamente em que nós formamos a nossa personalidade, em que a gente estabelece, né, esse limite do ego. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? É a hora que a gente percebe que a gente tem que ser responsável pela gente mesmo. É a hora que a gente quer ser responsável pela gente mesmo, né? Quer, né, sair da dependência, né, da mamãe e do papai. Então, o carro é esse momento. E o que ele mostra para a gente nessa figura, né, nesse arquétipo? Ele traz um cavaleiro que dirige um carro que tem 2 cavalos, um cavalo branco e um cavalo preto. O cavalo branco representa aquele nosso lado que é super bonzinho, que é altruísta, que é tolerante, que é compreensivo, que é passivo, que cede o lugar, que é tudo de bom. E o cavalo preto representa aquele nosso lado egoísta, que quer saber do meu primeiro sim, né? Que quer estar no primeiro lugar, que compete, que, enfim, aquilo que a gente convencionou socialmente que é o lado ruim. E o carro é aquele momento da sua emancipação. Então, ele revela que para você andar para frente, você precisa dirigir o cavalo branco e o cavalo preto, porque você vê, cada um está olhando para um lado. E o que isso significa? Que não dá para ser só bonzinho, não dá para ser 100% compreensivo, tolerante, passivo, porque você vai ficar rodando em círculos e não vai conseguir andar para frente. Vão começar a acontecer aquelas situações kármicas que você sempre se repete, que sempre acontecem com você. Do mesmo modo, também não dá para você ser sempre egoísta, sempre pensar só em você, sempre olhar só o seu, né? A gente hoje tem um exemplo, inclusive, social muito grande do ruim, do prejuízo para si mesmo e para todo mundo, que é você só pensar em você o tempo todo. Da mesma forma, se você soltar a rédea só do cavalo preto, você vai ficar rodando em círculos e aquelas situações vão se repetir para você. Então, o que nós precisamos aprender é que nós temos que entrar na gerência de uma personalidade que saiba, né, que sinta o momento em que deve tolerar, compreender, abrir mão e o momento em que tem que pensar em si sim, que tem que ser egoísta sim. Pois a gente não aprende, por exemplo, no avião, que numa situação de emergência, de urgência, quando cai a máscara de oxigênio, você tem que colocar a máscara primeiro em você e depois no seu próprio filho? Então, é por aí. E para desenvolver esse olhar que enxerga o cavalo branco e o cavalo preto, é aí que a gente medita. Por isso que eu digo, sem meditação não tem solução. Sabe o que acontece quando a gente não medita e não desenvolve esse olhar interno para reconhecer o cavalo branco e o cavalo preto? Você fica dependente da sociedade, de um guru, de um mestre ou de alguém para te dizer quando é que você tem que soltar a rédea do cavalo branco e do cavalo preto. E aí a gente nunca vai se satisfazer com essa questão, porque vai estar sempre atendendo a uma ordem, ou a um comando, ou a um valor que vem de fora. E aí também a gente acaba não assumindo a responsabilidade pelos nossos atos e decisões, porque afinal de contas não fui eu que escolhi,
me disseram para fazer assim. E essa é a situação que a gente entra quando a gente fica querendo agradar todo mundo. Então, essa sabedoria nos relacionamentos, ela é um tesouro para que a gente possa se conhecer melhor. E estamos na onda encantada da mão. E na onda encantada da mão, a gente já teve a lua minguante que caiu ali no selo da estrela, estrela lunar. Quando a lua nova cai num selo, eu gosto de fazer a leitura dos selos daquela cor da onda encantada. Uma onda encantada são 13 tons, e se você quiser se aprofundar no significado de uma onda encantada, assiste esse vídeo aqui em que eu expliquei, acho que está desse lado, assiste esse vídeo aqui que está no card, que eu expliquei exatamente o que é uma onda encantada. E estamos na onda encantada da mão, que traz como propósito, durante esses 13 dias, esses 3 conceitos: realização, conhecer e cura. Ou seja, autorrealização, autoconhecimento para a nossa cura, entendendo aqui como uma cura espiritual, que representa, na linguagem laica, um alinhamento da sua personalidade com a sua alma. É preciso que a gente expanda a nossa consciência através da meditação para que nós sejamos, nesse arquétipo, representados pelo guerreiro, que controla e dirige a nossa personalidade. Quando a gente vai ler a onda encantada, a gente vai ler a orientação para quem está na posição do guerreiro no arcano do carro. Os toques, a frequência e vibração que a gente lê nos selos e nos tons de uma onda encantada não estão falando mais com a nossa personalidade, não estão falando mais com o nosso lado egoísta ou altruísta, estão falando com o nosso lado ético, estão falando com aquele lado nosso que responde a nós mesmos. Então, os 2 selos que a gente vai ler vai ser do humano no tom rítmico e o guerreiro no tom planetário, que é quando cai a lua nova. O humano, no tom rítmico, ele traz o seguinte: o tom é da igualdade que organiza e equilibra. Então, como é que a gente faz neste caminho de atingimento do propósito, de autorrealização, autoconhecimento e cura, entendendo cura como um alinhamento entre a personalidade e a alma, como é que a gente faz para equilibrar, para se auto-organizar? Exatamente como quando eu contei a história no início desse vídeo, como que, de alguma forma, meu filho se organizou internamente e resgatou a sua rotina, né, e saiu do sofrimento emocional afetivo. Então, como é que a gente faz para se organizar de forma a equilibrar, né, e trazer uma igualdade entre a vibração interna do eu sou com a minha realidade externa? Aí vem o selo do humano, que traz 3 conceitos: livre-arbítrio, influenciar e sabedoria. Eu entendo isso como o nosso livre-arbítrio para que a gente haja com sabedoria e não de forma reativa nos nossos relacionamentos, que seria o caso de nós estarmos agindo a partir dos cavalos representados no arcano do carro. Não é só reagir. Então, toda vez que o outro nos provocar alguma coisa, que a gente tenha a sabedoria de entender que o outro está acionando um registro que eu tenho em mim. Então, se eu admiro o outro a ponto de ter inveja do outro, é preciso que eu tenha a sabedoria de perceber que eu tenho algo dentro de mim que ressoa com aquilo que eu estou vendo. Então, ao invés de eu ter inveja, eu pesquiso dentro de mim as possibilidades que tenho para ter aquilo que eu só estou vendo no outro. Assim como também quando eu percebo algum traço de comportamento ou de gesto do outro que me irrita e que me causa raiva, é também de agir com sabedoria quando eu trago isso para dentro de mim e percebo o que é que eu tenho dentro de mim que ressoa com aquela atitude que eu estou condenando. Porque o outro espelha o que há em nós.
posso dizer novamente, se por um acaso eu não tiver aquele software decodificador do comportamento do outro, ele vai fazer o que ele quiser na minha frente e eu não vou ver, eu não vou perceber, não vai me atingir de forma nenhuma. Se me atinge, é porque eu tenho uma vivência interna que ressoa com aquele comportamento que eu estou vendo e por isso aquilo me atinge, para o bem ou para o mal. Eu posso admirar algo em outra pessoa e chegar ao ponto de invejar, porque invejar é não ver. Chegar ao ponto de invejar porque eu vejo no outro, mas não vejo em mim. Mas, se eu vejo no outro, eu tenho a semente em mim. Da mesma forma, o contrário. Se o outro me causa uma raiva, eu tenho a semente desse comportamento causador da raiva em mim. Então, o selo do humano, ele traz isso. Livre arbítrio, sabedoria para influenciar. Se eu não tiver sabedoria, eu sou influenciado pelo outro. O outro me afeta, me provoca reações. Mas se eu ajo com sabedoria e uso do meu livre arbítrio, que é decidir com consciência, eu posso influenciar o outro a partir da expressão do meu verdadeiro ser, que é o propósito dessa onda encantada. Autoconhecimento para a autorrealização, para alcançar a essência da cura. E o próximo selo é o selo do guerreiro. O guerreiro é um guerreiro planetário. O tom planetário, ele traz como aperfeiçoar a manifestação, né? Para chegar a ele, como ele produz o aperfeiçoamento para chegar à essência da manifestação. Então, quando a gente chega no tom 10, a gente está assim, a exemplo do que a gente estuda também dentro da ETAC, da Escola de Tarô, a árvore da vida, que é a árvore da manifestação, que você parte do 1 para no 10 manifestar. Quando a gente chega no tom planetário da onda encantada, a gente tem o poder de aperfeiçoar através da produção, ou seja, da ação produzida conscientemente, a manifestação, chegar à essência da manifestação. Então, tudo aquilo que começou no sentido do autoconhecimento, da autocura, da autorrealização, chega no tom 10 com essa possibilidade de aperfeiçoamento dessa manifestação. E qual é o selo, qual é a dica para o aperfeiçoamento dessa manifestação nessa onda encantada? É o selo do guerreiro. Eu adoro o guerreiro, eu adoro o selo do guerreiro. Ele traz 3 palavras, que é inteligência, questionar e intrepidez. Intrepidez no sentido da coragem para a gente questionar, para a gente se questionar. É preciso ter coragem para você olhar para dentro de si e buscar a semente da sua inveja. É preciso ter muita coragem para você olhar para dentro de si e encontrar a semente da sua raiva, que você acha que o outro te provoca. Mas se te provoca é porque você tem em você. Então é preciso ser intrépido, é preciso ser corajoso, para enfrentar as florestas, né, da bruxa, matar o dragão para encontrar com a princesa. A bruxa e o dragão são os nossos medos, as nossas crenças limitantes. Quantas vezes a gente percebe numa dinâmica psicológica que eu não aceito no outro algo que foi proibido em mim em algum momento da minha história? Percebe? Então é preciso ter coragem para entrar dentro da gente e questionar as sementes daquilo que a gente julga errado no outro. E isso tudo com inteligência. E aí eu quero fechar com esse conceito de inteligência. O que é inteligência nesse sentido? É ser criativa. É preciso que a gente, ao nos questionarmos e encontrarmos em nós as sementes de tudo aquilo que a gente não quer ver lá fora, que a gente seja inteligente no sentido de criar uma nova solução. No relacionamento entre você e você mesma, no relacionamento entre a sua personalidade e a sua alma, há de se ter a mesma leitura que falamos lá na frente da balança. Não, a sua alma, ela não tem 100% da verdade.
porque ela está no mundo das ideias. E a gente sabe que tudo aquilo que é uma ideia há de sofrer uma série de modificações para poder se manifestar nessa realidade. E quem sabe lidar com essas mudanças para a manifestação é a personalidade. Então, nesse diálogo, nessa conversa da sua personalidade com a sua alma, há de haver um acordo. É por isso que a gente precisa dominar, domesticando a nossa personalidade. Não é querer dizer nossa personalidade, que eu digo, onde o ego tem a morada. A personalidade mora no ego. Então, eu não posso dizer que eu vou destruir o ego, que eu vou acabar com o ego, que eu vou com isso. Não. O ego, ele precisa ser domesticado. A gente precisa entrar num acordo com ele. Porque ele é a morada dos nossos instintos. E os nossos instintos nos protegem. É importante que a gente tenha um medo instintivo, né? E uma coragem visceral de vez em quando. Entende? Então, é um acordo. E nesse acordo, a gente então consegue chegar nesse aperfeiçoamento da manifestação. Então, são essas dicas. Eu espero que você tenha ouvido esse vídeo sem a intenção de decorar, de gravar, de estudar, de buscar ler, porque nossa mente já é super estimulada. Ela não precisa de mais estímulos. O que é preciso é que você assista esse vídeo com a presença. Esteja presente, respire. Liga o vídeo, pega um chazinho, senta e assiste e ouve esse vídeo como quem assiste um filme no cinema, vivendo as emoções, as sensações, as lembranças ou os pensamentos que tudo isso que foi colocado aqui provoca em você. Terminou de assistir o vídeo com bastante atenção e com bastante presença, está feito o alinhamento. Está feito o alinhamento. Relaxe e siga a sua rotina presente a cada momento do seu dia. Isso é muito importante. Não fique aqui ligado, não, então eu vou estudar, então eu vou entender, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Aceite o benefício da dúvida, porque é quando você duvida de alguma coisa, quando você se livra de certezas, você pode então começar a especular novas ideias, novas saídas, novas possibilidades. E vai ser a partir daí, vai ser a partir desse lugar interno de cada um de nós que com coragem resolvamos enfrentar as nossas limitações, as nossas crenças e com inteligência a gente se abra para saídas criativas, novas, não retalhos do velho mundo, é que a gente vai construir uma nova cidadania planetária, fraterna, próspera e harmoniosa. Gratidão por você estar aqui. Namastê, em Lakesh.